Sindipetro NF com Teseu Bezerra, que trata dos direitos dos trabalhadores e a realidade do povo. Aqui, na Folha FM, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 6h50. Cuidar da sua equipe é um bom negócio. Não importa o tamanho da sua empresa, pode contar com a Unimed Campos. Contrate já o plano de saúde a partir de 2 pessoas e garanta segurança, saúde, tranquilidade e bem-estar para seus colaboradores, com a melhor estrutura e assistência da região. Faça sua cotação pelo WhatsApp 22 2720 0661. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 27 de março de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar daqui a pouco este programa em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV. São 7h12 em Campos. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta edição de hoje. Vamos às principais informações para a gente começar o programa com a informação da previsão do tempo. Campos hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, terá tempo parcialmente nublado a claro. Há possibilidade de chuva leve no decorrer do período, mas a predominância hoje é do tempo mais claro um pouco. E aquela frente fria, essa chuvada toda terrível que aconteceu também aqui na nossa região, né, já se afasta. Hoje tem uma previsão de chuva agora pela manhã mais forte em Macaé e ali naquela região litorânea ali de Macaé também, região serrana de Macaé. Então tem uma formação de nuvens mais pesadas agora ali naquela região. Campos tem tempo parcialmente nublado neste momento, com 24 graus. A máxima de hoje é de 29, a mínima de 22 graus. No programa de hoje,
se um Rodrigo já é bom, então vamos com 2, que aí fica melhor ainda. Temos 2 Rodrigos, o Rodrigo Gonçalves, que é o nosso integrante da bancada, editor de política do jornal Folha da Manhã, e o nosso convidado, que é o Rodrigo Carvalho, secretário de Desenvolvimento Humano e Social de Campos. Ele está aí à frente dessa pasta desde o início do governo, né, há 3 anos e 3 meses. Vamos falar bastante hoje sobre as ações aí da prefeitura nessa área social, né, do governo Vladimir. Vamos fazer uma projeção também para as eleições, a prefeito e vereador, mas principalmente vamos falar sobre a atuação assistencial em resposta aí às chuvas deste fim de semana passado, principalmente em Santo Eduardo. Vários pontos da cidade, vários pontos também, né, de outros distritos foram atingidos, e a secretaria atuando. A gente quer saber todos os detalhes. Inclusive, se eu não estou errado com a hora, era por volta de meia-noite, 1h da manhã, o Rodrigo Carvalho estava fazendo contato com o Rodrigo Gonçalves para confirmar sua presença aqui hoje, para conversar com a gente, ainda de Santo Eduardo, que é ruim também de sinal de celular. Então, deve ter chegado bem tarde aí e já está acordado para falar com a gente. Por esse esforço, a gente agradece aí, meu caro Rodrigo, e já vamos trazer o seu bom dia. O Folha no Ar é oferecido por Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de Campos e de toda a região, de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, você pode inclusive marcar aí a sua vacinação na clínica Vacina Plínio Bacelar também. Vacina contra a gripe você encontra na clínica Vacina Plínio Bacelar. Inclusive, vacina contra a gripe nas empresas. Aproveite, faça contato e marque logo aí a vacinação de toda a sua equipe. Vamos às manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã, rapidamente aqui para a gente conversar esse bate-papo com o Rodrigo Carvalho. E está aqui na capa de hoje do impresso, jornal Folha da Manhã, tô vendo aqui o Folha 2, Museu Histórico vulnerável às chuvas. Rapidamente, antes das manchetes, estava vendo a postagem também da Rafaela Machado, no nosso arquivo público, com essa chuva, cara. Dificilmente algum imóvel, alguma casa aí, mais nova ou não tenha sido atingido em algum momento. Algumas paredes úmidas, dando aquelas bolhas de água. Enfim, a chuva foi muito forte e com o vento, aquela chuva lateral, né? Então, pode ter prejudicado aí várias casas nesse sentido. E a preocupação também com o arquivo e com o museu, que a gente sabe são obras antigas, claro, são patrimônios históricos que nós temos, e antigo também é o cuidado que vai por ali, né? Já faz tempo que ninguém consegue reformar ou cuidar desses patrimônios, então a situação fica muito complicada quando chove. Mas a Rafaela postou em suas redes sociais que, né, apesar das fortes chuvas, não se perdeu nada lá no Arquivo Público Municipal. Na capa de hoje do jornal Folha da Manhã, destaque: Santo Eduardo, 90% atingido e Campos sob emergência. Mais de 300 famílias estão fora de suas casas na cidade. No Noroeste, Bom Jesus foi o município mais afetado. Ações solidárias para apoiar a população de áreas alagadas. São muitas as ações. Acho que é tão forte as ações. Acho que eu não exagero quando falo que a nossa população é também tão forte na sua solidariedade, na sua irmandade, quanto essas chuvas que caíram aí, para nossa salvação, né? Tá aqui na capa de hoje do jornal: História vulnerável, pela segunda vez, museu é interditado após chuvas.
Temporal leva à suspensão de eventos em Campos e São João da Barra. Folha da Manhã. Delegacia da Mulher em Campos tem nova titular. Mudança do comando. A pré-candidata a prefeita Madeleine entrega o cargo à delegada Juliana. Também em destaque na capa da Folha, só para a gente fechar aqui, quem deu voto em Campos a quem matou Marielle? É a pergunta que está no ponto final. Milagre da multiplicação. Vereadores rebatem falas de Vladimir após entrevista à Folha. Maninho vê nos avanços da saúde uma base à reeleição. Entre virtudes e problemas, está aqui no jornal Folha da Manhã de hoje, com todos esses destaques. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo. Como é que está por aí, Rodrigo? Nossa imagem está acertada, arrumada, agora sim. Só para abrir o seu microfone aí, por favor, e trazer o seu bom dia. Eu reforço aqui o agradecimento feito pelo Rodrigo internamente, seu xará. Fazemos aqui também, em nome de toda a bancada, pelo esforço. Conforme a gente falou, você chegou aí de madrugada à casa e está aqui com a gente também quase que de madrugada. Desde 6 horas da manhã eu já te ligando. Cara, muito obrigado aqui pela sua presença hoje. Obrigado pelo seu esforço. Vai ser bom, vai valer a pena a gente bater esse papo hoje. Seja bem-vindo, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Costumo falar com minha equipe que a gente já está no automático, né? Desde sábado a gente está nessa toada aí, saindo de Santo Eduardo 2, 1h30, chegando aqui 3h30, 4 e 6h30, já preparando a outra equipe que vai agora de manhã para entrar lá 9 da manhã para render a equipe que estava lá na noite anterior. E é um ciclo. De manhã, tinha equipe da manhã, equipe da tarde, equipe do dia, equipe da noite. Se eu fosse somar, acho que esses últimos 4 dias, se somar todas as noites, o sono acho que bati umas 10 horas, juntando. Acho que os pingadinhos de 2 em 2. Então, mas é por uma boa causa, assim, cada vez que a gente vai lá em Santo Eduardo, a gente vai aprofundar mais à frente, a gente vê o tamanho da tragédia. Eu não fui a Santo Eduardo, mas durante muitos anos eu acompanhei de perto as enchentes, as cheias aqui em Campos. A gente pôde acompanhar muitos pontos aqui. Como foi aquela grande, por último, aí de 2008, o Imbé ficou ilhado, não foi? Então, foi o quê? Rosinha, prefeita Rosinha, eu acho que antes de assumir a posse já foi no helicóptero, já visitou as áreas. Isso. Exatamente. Ali foi a pior até então. A gestão do prefeito Vladimir passou por 2, uma muito forte ali, que teve até o rompimento do DIC, ali em novembro, mas aí afetou especificamente aquelas áreas que eram mais ribeirinhas, que era a Cooper Leite, a Ilha do Cunha, que aí a gente já, na verdade, foi em 2021, que a gente até abriu, acho, o abrigo no Colégio 29 de Maio, era na escola 29 de Maio, a gente hospedou o pessoal lá, 2022, mas como essa, assim, eu, em toda a minha vida, assim, eu nunca tinha visto, não. É porque não tem rio, né? É diferente, né? O volume de água. A gente agora olha o rio lá embaixo, assim, agora que, graças a Deus, a água está baixando. Eu que estava lá no sábado e a gente só chegava nas regiões de barco, e hoje a gente chega nas regiões com um carro pequeno, com qualquer carro pequeno sem tração. E a gente vê o tamanho da água, tipo assim, que batia. Cara, eu tenho 1,81. Quando eu fico na reta das paredes, 2 palmos acima de mim. Nossa. Então, assim, praticamente a altura das águas bateu 2 metros fácil. Aí quando você vai ver o rio, a distância do rio para essas casas é muito longe. Entendeu? Tipo, foi uma enxurrada sem precedentes. Acho que ninguém... O volume de água é muito grande. Todo mundo de Santo Eduardo falou que a última grande enchente em Santo Eduardo tinha sido assim em 78. Isso. As pessoas mais idosas, assim, as pessoas mais... E mesmo assim não atingiu as áreas onde dessa vez foi atingido. Não, mesmo essa de 78, né? Eu conheço, eu tenho um amigo de faculdade, né, na de Santo Eduardo, que é jornalista também, o Thiago Gomes, né, que hoje está no grupo J3 News, mas trabalhou durante muitos anos na Folha.
Então eu frequento a Santo Eduardo há pelo menos 20 anos, né, que é o tempo que a gente tem de formado. E conheço então, muito bem Santo Eduardo e sei realmente da situação lá que, né, pelos relatos dos amigos que eu tenho lá, falando que realmente nunca viram nesses últimos... desde 78, mesmo essa enchente que fala 78, não chegou ao nível que chegou e também não chegou a regiões onde chegou. A região do departamento, por exemplo, que foi uma das mais atingidas, nunca tinha chegado água ali do jeito que chegou, né? Então, assim, é realmente um cenário muito desolador, principalmente para aquela comunidade, que é uma comunidade muito unida, né? Eles têm lá várias ações da questão da união deles. Estavam num processo, num projeto de união pela reforma da praça da localidade, eles mesmos recolhendo recursos junto com a comunidade para isso, né? E vem então agora essa situação e a gente torce realmente para que nesse momento também, né, jogue essa luz de atenção também um pouco mais ao distrito, né, por parte do poder público, seja municipal, seja estadual, né? Então a gente torce realmente que essa reconstrução aconteça. E eu desculpa, Rodrigo. O departamento, no sábado, acho que era por volta de 10 da noite, a gente foi lá no departamento, ali naquela linha do trem, que na verdade é o início do departamento, quando você faz aquela descida, cara, só barco. E com água eu desci, com a água aqui embaixo no peito, aqui na cintura, mais ou menos, aqui embaixo do peito, mais ou menos. Cara, é surreal você pensar. Aí, acho que no dia seguinte à tarde, a gente já conseguia passar em carro 4x4. Aí eu olhava onde eu estava de barco, era assustador aqui. Assustador mesmo. Só para concluir meu raciocínio e trazer o bom dia do Rodrigo para a gente já emendar esse assunto aí, saber tudo o que está sendo feito, o que foi feito e o que vai ser feito lá para Santo Eduardo, de você, meu caro Rodrigo Carvalho. É que assim, eu dizia que quando você está lá, a gente vê as imagens, já é chocante. Você está no local, aí assim... É outra proporção, é outro gigantismo, é um negócio impressionante. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves, nesta manhã com a gente. Rodrigo, bom dia, bem-vindo, sempre bom poder contar com você nessa bancada. Bom dia, Cláudio, mais uma vez, bom dia especial ao Rodrigo, agradecer, como eu falei mais cedo antes de entrar no ar, né, essa disponibilidade dele de estar com a gente. A gente sabe que é um momento bastante complicado e ele, como secretário, ele é uma pessoa bastante atuante desde o início, né? Tem estado lá em Santo Eduardo, não é secretário de gabinete, é secretário que vai para a rua. Então eu sei que tem essa correria dele, ao mesmo tempo ele está falando com a gente, mas está coordenando as equipes que vão para Santo Eduardo. Então a gente quer parabenizar desde já a atuação não só do secretário, mas de toda a equipe, né? Desde o prefeito que esteve no local, por mais que isso muitas vezes seja utilizado politicamente, né, no momento indevido, né, e a gente torce para que essas diferenças políticas nesse momento, inclusive, sejam deixadas de lado, né, porque o que é mais importante nesse momento é reconstruir Santo Eduardo, porque a palavra é essa, né, a gente tem relatos de pessoas que, acho que 90% da comunidade perdeu realmente tudo, e é tudo mesmo, não só a toda a memória afetiva que se tem com aquela localidade, né, eu vi o depoimento de uma colega de lá, da Michele Onanfre. Ela saiu de casa, ela estava viajando, ela saiu de casa com uma mala de roupa para ir para Cabo Frio e quando voltou, não tem mais nada, ela só tem a mala de roupa que ela viajou e ela voltou e ela falando, né, como se a vida dela tivesse sido enterrada em Santo Eduardo, né, nesse momento. Então, assim, são relatos muito tristes e, como eu falei, para quem tem a oportunidade de conhecer a localidade, as pessoas, o espírito de união que eles têm, eu tenho certeza que isso vai ser, nesse momento, também aí um combustível para que eles possam se reerguer, reconstruir a localidade, mas, claro, eles não vão conseguir fazer isso se não tiver o apoio do poder público, e é dessa forma que, nesse momento, a Secretaria de Desenvolvimento Humano tem atuado, de forma emergencial, né, junto, claro, às demais pastas, para tentar minimizar esses primeiros impactos e evitar, claro, aí, né, transtornos maiores, né, e aí a gente falou ontem com o Maninho, que também trouxe informações a respeito da saúde, né, que reforçou toda a equipe lá, mas eu acho que o Rodrigo vai poder falar um pouquinho melhor para a gente como é que tem sido esse trabalho desde as primeiras horas, como que ele recebeu essa notícia, porque havia sim, desde o início, a previsão de chuvas fortes, né, mas ninguém esperava que fosse acontecer, eu acho, o que aconteceu com o Santo Eduardo, até historicamente, pelo que a gente falou, e é exemplo também do que aconteceu em Mimoso do Sul, que é ali do lado,
né? E a gente viu que foram pelo menos 19 mortes registradas naquela região entre Mimoso do Sul e Apiacá. Graças a Deus a gente não teve registro de mortes em Santo Eduardo, por muita sorte, né? Mas a gente viu que o cenário realmente foi bastante preocupante, com pessoas tendo que sair pelo telhado, né? Os vizinhos, graças a Deus, conseguiram aí chamar os outros vizinhos. Por exemplo, o Tiago, meu amigo que é de lá, ele estava dormindo no momento que a água começou a subir e os vizinhos tiveram quase que arrombar a porta da casa dele porque ele não estava sabendo o que estava acontecendo do lado de fora. Então foi uma união muito grande dos moradores desde as primeiras horas que isso aconteceu, e foi realmente surpreendente, não só para os moradores, mas também para o poder público, que podia ter previsto aí várias ações em relação às chuvas, como foram previstas, mas não se esperava nunca, né, Rodrigo, que fosse acontecer aquilo em Santo Eduardo na proporção que foi, né? Rapaz, isso que você está falando aí, a gente, assim, eu tô lá 4 dias, assim, acho que 4 dias, assim, eu saio 2 da manhã e 8 da manhã eu tô lá, porque na verdade você leva aí praticamente 2 horas praticamente para chegar em Campos, 1h40, 1h30, e depois 1h30 para voltar. Então, assim, a gente sempre perde praticamente quase 2 horas para ir, 2 horas para voltar, de 54, eu saio de lá 2. Irmão, é surreal, chegou aqui 3h30, 4, a sensação que eu tenho é que eu estou em Santo Eduardo há 2 meses já, 3 meses, parece que cada dia é um mês, porque são muitas histórias, muitos relatos. É o que você falou, assim, o espírito da população de Santo Eduardo é um espírito muito fraterno mesmo, assim. Eu vejo histórias e relatos de, de mulheres que se apegaram em um galho de goiaba e se estava sendo levada para enxurrada. Enquanto isso, um outro cara veio nadando, botou nas costas. Teve um que abandonou o carro no meio da enchente, subiu para pegar a mãe, botou a mãe no ombro e foi nadando até o ponto do muro. Teve gente que se refugiou em cima de um muro, porque assim, o que mais assustou não foi só a enchente, foi a velocidade com que a água veio. Todo mundo fala que foi algo em torno de 10 minutos. Tipo, foi de 0 a 2 metros em 10 minutos. Tipo, e o horário que caiu foi um horário, teoricamente, foi entre 6h30 e 8 da noite. Um fala que foi 7, outro fala que foi 7h30, mas tipo assim, foi um horário que a maioria das pessoas assim, estavam acordadas. A gente calcula que se isso acontecesse 2 da manhã, por exemplo, que, sei lá, 99% da população estaria dormindo, rapaz, aí seria talvez uma tragédia sem precedentes. Porque não daria tempo. Como foi em Mimoso, né? Em Mimoso, nós tivemos casos de abrigos onde tinham pessoas idosas que não conseguiram tirar, né? Tinham 10 pessoas nessa casa, 5 morreram afogadas e 5 foram socorridas, né? E tivemos relatos de vários idosos que infelizmente morreram, né, dormindo, porque não conseguiram sair por conta da velocidade da água. E foi esse mesmo volume de água que chegou a Santo Eduardo, né? Ele passou lá por Mimoso e chegou em Santo Eduardo. Agora, como é que chegou a notícia para você do que tinha acontecido? Você tinha a proporção e a dimensão de como era, ou foram nos momentos que os vídeos começaram a chegar? Você tinha um representante naquela região? Como é que foi isso? De que forma chegou essa notícia para você? Porque, teoricamente, o Estado do Rio, o governo do Estado do Rio, junto aqui com a Prefeitura e a Defesa Civil, já tinha emitido um alerta para todos os municípios. Então, a gente estava de prontidão. Só que era uma prontidão que a gente não sabia exatamente onde iria cair água, porque era do Rio de Janeiro até o sul do Espírito Santo, até o Espírito Santo inteiro. Então, assim, poderia ter caído aquela tromba d'água aqui no centro, aqui na capital, aqui na nossa cidade, poderia ter caído em Travessão, poderia ter caído, essa tromba d'água caiu ali, porque você vê que ela caiu, o máximo que era esperado, caiu exatamente naquela junção ali. Porque, por exemplo, ontem era por volta de 1 da manhã, quando era meia-noite, chegou pra gente uma notícia que tinha um distrito chamado Ponte do Itabapoana, que faz divisa ali com Bom Jesus, que já pertence a Mimoso, que o poder público não estava conseguindo chegar nesse distrito, ontem ainda, e o pessoal implorando por água. Aí a gente ontem conseguiu pegar aqui, sei lá, a gente pegou 10 fardos de água, assim, a gente não tem muito, a gente pede, mas chegou pra gente esse relato que as pessoas lá não tinham uma gota d'água para beber. Aí a gente pegou nosso carro da secretaria e, assim, e é muito surreal, que
E a gente está hospedado, a gente está no abrigo Nossa Senhora Aparecida, que é no final da cidade, lá do ginásio. É uma escola ali de ensino ali. A distância dela para a igreja, da igreja matriz, deve ser algo em torno de, nesse engarrafamento, está 5 minutos mais ou menos de carro. A distância do ginásio para essa cidade que pertence a Mimoso, que é Ponte do Itabapoana, é uns 3 minutos. É muito perto. Então, assim, pela ponte mesmo, né? Pela ponte que passa pelo Rio Itabapoana ali. A ponte Itabapoana. O nome do distrito é Ponte do Itabapoana mesmo, que pertence a Mimoso. Então, assim, e você vê que a tromba d'água pegou ali Santo Eduardo e foi para Mimoso, a Piacá. Então, assim, foi exatamente naquele quadrilátero ali de espaço, caiu o que era para cair. Porque se essa chuva cai, tipo de Campos até Mimoso, não faria esse estrago, porque seriam chuvas esparsas, como depois até choveu. O problema foi a quantidade de água de um determinado espaço. A concentração, né? E concentração, foi como se abrisse uma torneira, uma vazão de água de vez num lugar só, e tomba, entendeu? Assim, o cenário eu costumo falar para a minha equipe, a gente sempre agradece, porque hoje eu estou aqui na entrevista, senão 7 horas a gente já estaria, 6h30, 7 horas na secretaria, fazendo o preparo para quem vai. Mas assim, eu posso te falar que quando eu falo, gente, está muito feio, está muito ruim, mas a nossa meta é ajudar e reestruturar essa cidade, esse distrito. Quando as pessoas chegam lá, elas falam assim, meu Deus, eu nunca imaginei que seria assim. Tipo assim, mas em que momento que chegou para você a notícia e de que forma chegou? Quando chegou, você tinha noção da proporção que era ou como é que foi isso? Cara, na madrugada de sexta para sábado, choveu muito em Campos. Choveu muito. Eu não sei se vocês se recordam. Mas caiu muita água em Campos na sexta-feira. Nas regiões centrais, nos bairros, mas muita chuva. Aí eu falei, poxa, acho que está tranquilo, porque aqui em Campos absorveu bem. Apesar da chuva ser muito alta, não deu nada. Aí quando foi sábado, logo na madrugada, o Coronel Pascotto, que é a Defesa Civil, já acionou a gente, olha, prepara o máximo de efetivo, prepara tudo que tem, porque Bom Jesus ficou embaixo d'água. Tudo que tiverem, todas as equipes, mobilizem todo mundo. Aí a gente saiu na madrugada, já para poder amanhecer, chegamos lá, eu acho que era coisa de 10 horas da manhã, algo assim. E assim, era o cenário primeiro cenário era, vamos ver o que a gente acha, vamos ver se, graças a Deus, não tem óbito, vamos entrar de casa em casa, vizinho. Aí, isso que eu te digo do espírito fraterno, tem um cara que lá tem muita gente assim, com um coração bom. E aí a gente dividiu equipes, na minha equipe lá ficou um rapaz chamado Robson, na outra equipe lá ficou a galera do triciclo, que é também morador, na outra lá tinha uma menina chamada Vânia. Então, cada um começou a entrar em casa, procurar cadê fulano. A gente lembra que no departamento não tinha qualquer comunicação, porque acabou luz, acabou energia elétrica, o celular não tinha sinal. Então, quando a gente ia no barco, as pessoas que estavam no centro, aqui no centro de Santo Eduardo, que tinham familiares no departamento, era pombo correio. Avisa fulano da esquina da rua lá do bar que eu tô bem. Vê se lá na casa de fulano, como é que fulano tá. Aí, porque lá no departamento a água subiu tanto que os moradores eles tiveram que se abrigar na igreja de São Sebastião, que é uma igreja mais alta, né? Sim, então, a igreja fica na parte mais alta e foi onde todo mundo se abrigou, né? E realmente isso, tinha pessoas que não conseguiam contato, porque ficou todos os sinais. Rodrigo, e quando vocês chegaram lá, a água ainda estava muito alta? Vocês na verdade, naquela igreja ali do centro, né? São 2 igrejas de São Eduardo católicas. É a igreja ali do centro, aquela matriz, que é central ali, e essa igreja é a São Eduardo e essa São Sebastião, que é lá no alto, que ali é muito difícil encher, porque ela é no alto mesmo. Então, e entre elas, essas 2 igrejas, você só conseguia chegar ou de trator, ou de reto, escavadeira, ou de barco. Aí você me fala, Rodrigo, trator, reto, como? Como a gente andou? Não tinha barco. Os barcos eram nossos, a Defesa Civil tinha alguns barcos, mas foi o pessoal que foi ajudando, o pessoal da pesca de Campos, o pessoal do jet ski, o pessoal que chegou lá para mobilizar, e o trator e a reto era o quê? O trator a gente meio que se acomodava no trator como dava, seja lá em cima do paralama, seja atrás,
e a retro a gente sentava naquele negócio que levanta da retro. Na pá. Aí a gente fez um plástico, como se fosse um colchão de plástico assim, aí todo mundo sentava e a retro levantava a tampa e a gente ia na retro para o outro lado de Santo Eduardo. E hoje, se você for pensar, é surreal, é a rua principal de Santo Eduardo, que liga as duas igrejas. Então, assim, você assim, caramba, é isso mesmo? Tipo assim, é impossível isso, é impossível. Tipo assim, e vocês estavam, e como é que foi essa atuação depois, né? Depois que vocês chegaram lá, a água começou a baixar, como que é o cenário, como é que está esse cenário? Em que momento vocês criaram essa corrente de ajuda? Quais secretarias estão envolvidas além da desenvolvimento? Como é que está essa questão das doações, parceria com o Estado, quem mais tem contribuído nesse momento de dificuldade e o que precisa ainda, porque vocês estão nesse processo de reconstrução ainda, né? E no primeiro momento, a gente era necessário criar pelo menos 2 pontos de apoio. Um ponto de apoio na entrada da cidade, até para as doações não terem que os carros virem dentro da cidade e causar um trânsito mais caótico do que estava. E no primeiro momento, criar outro abrigo lá na igreja de São Sebastião do Alto, porque na verdade era uma outra Santo Eduardo. Santo Eduardo se dividiu em 2 camadas. É a camada antes ali da principal e a segunda camada que era depois da principal, porque elas não se comunicavam, não dava para poder se comunicar, só se comunicava através de trator, barco, retro. Então você falava assim, para a gente chegar do outro lado, para poder mandar mantimento, mandar qualquer coisa, era na retro, enchia ali dos mantimentos, arroz, café, a quentinha, tudo ali, e aí a gente atravessava para levar para o outro ponto de apoio, entendeu? Porque o primeiro ponto de apoio ficava naquela principal que liga Bom Jesus, aquela principal quando a gente chega em Santo Eduardo ali pela BR-101. Então, assim, aquela primeira ali, o ponto de apoio era ali, logo na entrada, no galpão ali que a gente conseguiu, que foi emprestado. E a segundo ponto de apoio era na igreja de São Sebastião. E assim, cara, o primeiro momento, assim, eu vou ser sincero, a gente fala assim, caraca, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Amanheceu, agora. Primeiro momento, meu irmão, é só quentinha e água potável, quentinha e água potável. Aí quando foi, a Enel chegou lá, a Enel chegou e falou, olha, é impossível religar a luz elétrica hoje, porque tem muita água, os cabos estão no chão, se a gente religar a energia elétrica, corre o risco de um desastre sem proporções, porque um cabo de energia elétrica na água e todo mundo em contato com a água, todo mundo vai morrer eletrocutado. Então, assim, aí veio o segundo momento, a gente teve que arrumar para pelo menos 1.000 pacotes de vela para poder entregar para as pessoas. Irmão, vela, tentando achar vela, pedindo vela, doação de vela para poder as pessoas passarem a noite. Mas eu acho que foi a primeira vez, assim, depois de muito tempo, que eu passei em uma situação de não ter luz elétrica. As pessoas se comunicavam com a lanterna do celular enquanto tinha bateria ainda. Tipo assim, e lá não tem sinal de celular, né, em todos os lugares, né? Na verdade, lá eu acho que o sinal é mais por Wi-Fi. Claro que tinha. Vivo lá, que é uma operadora, que é a operadora mais utilizada, assim, eu acredito eu, não funcionava. Então, assim, e no dia, tanto a Claro quanto a TIM também não funcionava, porque a própria antena não tem energia elétrica, a antena que gera o sinal de internet para essas 2 operadoras que funcionam lá. Então, assim, era um cenário de Netflix, aqueles filmes apocalípticos, assim, que, rapaz, vamos ver o que a gente vai fazer, não sobrou nada. Era, por exemplo, o supermercado que as pessoas divulgaram um monte de fotos ali no centro, as sacolas de arroz, feijão boiando na água, geladeira boiando na água, carro boiando na água. Assim, era você falar assim, meu Deus, eu não estou vendo isso. E as pessoas desesperadas, mas proativas. Desesperadas, mas proativas. Vamos fazer isso, vamos pegar isso. Cadê? Assim, é só vivendo, assim. Talvez eu explicando ou conversando, a gente não vai ter nem 10% do que a gente via. As pessoas entravam na água nadando para poder pegar o outro que estava em cima do muro e não sabia nadar. E botava, segura a mão no meu ombro e vem. E aí vem nadando. Assim, cara, eu só digo que é um milagre de Deus Santo Eduardo não ter tido óbito, assim, só posso falar com milagre, eu não acredito em coincidência, porque a coincidência de Santo Eduardo não ter morrido ninguém é a mesma coisa de eu jogar
eu jogar um baralho pro alto aqui e ele sai cair empilhadinho naquela junção de um castelo. Tipo, é impossível, assim. O número de idosas que a gente viu, idosas assim, de 80 anos, 90 anos, porque Santo Eduardo tem um público muito idoso, porque é natural, assim, de interior ter um público mais assim, idoso, mais pacato. Cara, assim, eu fico, como que esses idosos se salvaram? E foi, tipo, ontem, por exemplo, a gente fez o desabrigamento, o desacolhimento de quase 4 idosos que estavam na igreja, na matriz. Meu irmão, pra gente levar eles até em casa, era tipo assim, 2 homens carregando na cadeira, levando até o carro, aí do carro para descer, para levar em casa. Aí cara, como que essas pessoas no dia foram salvas? Porque hoje, sem enchente, olha a dificuldade que é para botar no carro, locomover, levar para tirar da igreja. Cara, assim, é surreal, assim, parece que foi... É Deus, só pode falar que é Deus mesmo, que tipo assim, que botou a mão ali em Santo Eduardo para não ter o destino que Mimoso do Sul teve, assim, desse número alto de óbitos, assim, porque era para ter ali um alto número mesmo, assim. Eu não sei explicar. Se você perguntar, Rodrigo, você sabe explicar como que não morreu ninguém? Não sei. A única coisa que eu deposito são 2 coisas. O espírito fraterno da população, às vezes, de se botar em risco para poder tentar salvar o outro, e Deus. Por exemplo, teve um marido que tirou o móvel, salvou a esposa. Meu irmão, no final, nem ele nem a esposa estavam aguentando. E aí veio uma outra galera para resgatar os 2, porque os 2 não estavam conseguindo chegar. Então, assim, cara, é surreal. Assim, eu convido quem tiver disponibilidade. As coisas lá ainda não estão boas. A gente sabe que o primeiro momento, o bom é assim, olha, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer doar, é aquele efeito que contagia, né? Por exemplo, mas à medida que os dias vão se passando e a gente já está lá há 4 dias, eu digo a você que cada dia o número de ajuda, o número de voluntários vai diminuindo. E é natural, assim, toda enchente, todo desastre, o primeiro momento é um boom, né? Todo mundo vai, todo mundo ajuda, tem um clamor público, o clamor social, mas à medida que a nossa rotina do nosso dia a dia vai voltando ao normal, você meio que, aconteceu no sexta para sábado para domingo, a maioria da população não trabalha, tem folga, aquela questão, pelo menos até sábado, meio-dia. Então as pessoas foram e ajudaram, mas segunda meio que todo mundo tem sua vida, né? Todo mundo tem que trabalhar aqui em Campos, ou na Santa Maria, ou em outras regiões, e assim, aí a população de Santo Eduardo mais falava isso. O que mais dói no nosso coração não é a gente ter perdido tudo, é saber que a gente sabe que segunda-feira talvez a gente esteja abandonado aqui. Aí, aí o prefeito Vladimir Garotinho reforçou muito com a gente. O que vai diferenciar a gente de qualquer outra pessoa é isso, é a nossa presença lá todos os dias. E assim nós estamos, Defesa Civil, Secretaria de Saúde, Secretaria de Limpeza. A Secretaria de Limpeza passa lá na rua, recolhe os entulhos. Os entulhos que a gente fala é ventilador, máquina de lavar, cara, é surreal. Tipo assim, aí passa, recolhe, bum, faz aquele bum, recolhe. Meu irmão, dá coisa de 2 horas depois, a principal já está toda de novo cheia de mais entulho e mais entulho. Parece um poço sem fundo. Ontem mesmo a gente ontem visitou, ontem eu levei 43 assistentes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social para a gente fazer fatiamento de ruas. Porque possivelmente, com essa decretação agora de situação de calamidade, a Caixa libera o FGTS. Mas é um procedimento burocrático. O Estado tem que aprovar, a Secretaria de Estado tem que aprovar essa situação, depois que aprova, vai para a Caixa libera o Fundo de Garantia, que é destinado a questões desse tipo, desastres naturais e tal. Cara, quando a gente tem que ir de casa em casa pegando CPF, porque é isso que vai alimentar o sistema da Caixa no futuro para liberar o FGTS dessas pessoas. A gente está entrando em tanta rua, mas tanta rua, que tem rua que as pessoas falam, cara, ninguém veio aqui ainda. Aí você fala, mas como? É o 4º dia. Cara, ninguém veio. Tipo assim, porque são muitos becos e ruas. Tipo assim, lá tem a Rua da Lama, tem o Beco da Lama, e aí você vai entrando, tem tipo o 69 foi menos atingido. Aí você vai no departamento, você entra no departamento, você vai dobrando no departamento, vai entrando em várias vielas. Então assim,
Cara, eu vou falar com você, a gente vai ter uma noção mesmo, geral de atingidos. Acho que assim, hoje de manhã a gente vai divulgar mais uma parcial na hora do almoço. Mas assim, um complemento assim, correto mesmo vai ser lá para sexta-feira, sábado. Que a gente vai ter uma noção. Fala em 300, tem 300 pessoas desabrigadas e alojadas. Você acha que esse número é maior? Cara, eu vou te falar com o que eu tenho hoje, base mesmo. Tem base. Base. Em famílias hoje, baseado na nossa última avaliação que a gente está catalogando, a gente tem um total de famílias atingidas, 424. E isso aí eu estou te falando é dado estatístico que eu posso comprovar 100%. Mas 420 famílias. Famílias. E total de pessoas, 1.022. Mas eu vou, com certeza, hoje à tarde, porque assim, eu não vou divulgar assim, oficialmente aqui, porque eu estou falando estatístico, se chama termo de preenchimento. Que as meninas fazem no papel as técnicas e põem no notebook e histórica. Mas eu te digo assim, não vou dizer formalmente, mas informalmente, porque a gente vai divulgar mais tarde, cara, vai bater aproximadamente já 1.000 famílias atingidas e cerca de quase 3.000 pessoas. Assim, eu posso te falar que é isso mesmo que estou falando. Segundo o IBGE, Santo Eduardo tem 3.300 pessoas, 300.000 pessoas habitantes, segundo o IBGE, 3.300 habitantes. Se você botar aí que a gente vai divulgar hoje uma média de 1.000 famílias atendidas, você vai bater a população quase que inteira de Santo Eduardo. Acho que você é 90%. Quantos que eu me lembre, e olha que agora eu já andei em Santo Eduardo todo, só a região do Morro do Alto, região do 69 e a região lá do alto do cemitério, que não caiu água. O restante, meu irmão, todo mundo foi vitimado. Todo mundo mesmo. Quantas pessoas estão... E assim, e é o que você falou, não é perder um fogão, ninguém perdeu uma geladeira. Cara, eu tô entrando nas casas para entrar e dar o colchonete com a cesta básica para a pessoa recomeçar, de cortar o coração. Aí eu chego assim, eu boto o colchonete aonde? Aí a moradora sempre fala assim, cara, bota em qualquer lugar, porque tipo, são 4 cômodos, 5 cômodos vazios, assim, não tem nada, é só... Tiveram casos que caíram também, né, na verdade. Né? Sim, tiveram casos que caíram, tiveram casos que a Defesa Civil já tá condenando e já tá, tipo assim, terminando de tombar o que sobrou, porque não tem nem como reconstruir. A base pífia, assim, sobrou uma parede, a casa era 3 quartos, 2 quartos, sobrou as paredes assim, penduradas. Se você quiser depois até te mando foto do que a gente tirou ontem. Rodrigo, de 360. Eu imagino. Dessas ações todas feitas, a gente acompanhou aqui, tem acompanhado, claro, todas as doações, essa parte de alimento, de água potável, mas as secretarias também estão lá, como é o caso da saúde, o Maninho falou aqui ontem, com toda assistência, com remédio. As pessoas perderam, como você disse, perderam tudo, perderam remédios também. Perderam remédios. Teve gente que perdeu o remédio que já não tinha mais a receita, então teve que fazer uma consulta com o médico para poder, então, ter a receita de novo, para poder saber qual o medicamento que ela estava usando, enfim. Desespero total, né? Como é que fica essa pessoa sem esse medicamento contínuo, né? E teve também vacinação. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre as pessoas que estão desabrigadas hoje, que estão sendo atendidas, quantas são, se esse número aumentou, já diminuiu. Você falou que 4 idosas foram encaminhadas novamente para suas casas. Queria que você desse uma parcial dessas pessoas e também sobre o que é a maior dificuldade hoje que você tem na região de Santo Eduardo. É alimento, produtos de higiene pessoal, de limpeza, água? O que hoje você tem dificuldade aí para conseguir? Hoje o nosso maior imbróglio, assim, na verdade, é a gente fechar um número, porque é o que a gente fala. As pessoas acabam entrando no abrigo, aí a gente conversa, elas tentam voltar para sua residência, já com o laudo da Defesa Civil, aprovando a casa, tudo. Só que aí elas pegam e falam, cara, eu não consigo morar lá desse jeito ainda. Aí a gente ontem até pediu para a gente fez uma parceria com a UF lá,
para a UF mandar psicólogos e estudantes de psicologia. Porque é o que a gente fala, não é só o dano físico e material, é o dano psicológico. Como, cara, eu tô vendo várias pessoas, a pessoa chega para mim assim, muito animada, pô, traz isso aqui na minha casa, traz isso aqui na minha casa. Aí a gente vai correndo com, seja cesta básica, junto com a técnica, cesta, garrafa d'água. Aí quando a gente deixa lá no chão, aí a pessoa meio que, sabe quando é aquele momento que você fica olhando pro nada? E aí você olha a pessoa, você vai vendo o olho encher d'água, aí aí a gente só fala assim, rapaz, calma, vai melhorar, do zero começamos, do zero a gente vai recomeçar. E a pessoa começa chorando e agradece por você estar ali. Então, assim, é muito, 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 muito pesado, assim, entendeu? Eu não vou falar que a energia é pesada, a energia é leve. Assim, eu te digo que eu consigo ficar lá de 8 da manhã, 9 da manhã até 2 da manhã, porque ao mesmo tempo que a gente cansa, a gente vê a alegria das pessoas. Eu não estou falando uma alegria de felicidade, de ter perdido tudo, mas as pessoas são gratas por estarem vivas e falam a mesma coisa, meu irmão, a gente vai reconstruir, a gente vai comprar de novo as coisas. Como? Não sei. Aí o cara que está desempregado fala, estou desempregado, botei meu número de celular para os meus amigos, tá caindo pix de R$15, de R$10, de R$30. Cara, eu tô juntando e eu vou comprar um fogão, eu vou comprar uma geladeira e eu vou fazer o que for necessário. Então, assim, a esperança do povo é uma coisa, do Santo Eduardo é uma coisa muito linda, muito fraterna, assim. Aí, quando eu vejo isso, eu falo, cara, eu não tenho nenhum direito de ficar triste, no sentido de tristeza. Eu tenho que estar aqui com eles para poder ajudar eles e fazer deles entender que eles também vão reconstruir. Porque se eu for mais um ente ali, que está ali para botar para baixo e falar, cara, não, aí vai todo mundo chorar junto, entendeu? E eu não nego, vários momentos eu entro no carro e falo, pai, vamos dar uma volta. É um momento que eu tenho para mim, que eu tipo, dou uma parada, tipo assim, penso, olho, e, pô, eu sou ser humano, né? A gente chora, aí a gente dá uma chorada sozinho, enxuga a lágrima e volta pra briga, pra luta, porque é surreal quando a gente chega, tipo assim, agora eu tô aqui na minha casa. Quando eu sento lá, eu chego, cara, isso é todo dia, eu chego, sento no sofá, cara, vem a imagem toda das casas, e assim, você olha a sua casa com uma cadeira, com um sofá, com uma mesa, com uma televisão, e você começa a olhar tudo ao seu redor, aí você olha e tá olhando tudo ao seu redor. Aí você olha assim, caramba, imagina se eu saísse para Santo Eduardo e eu voltasse e não tivesse mais nada, só a casa vazia, nada, sem foto, sem memória afetiva, sem computador, sem nada, sem documento, Rodrigo, nada, assim, é de cortar o coração. Perderam os remédios. Remédio. Rodrigo, acho que a gente pode ir no intervalo, eu queria que você falasse depois, porque como você falou, é um trabalho contínuo, né? Esses 4 dias têm sido mais emergenciais, mas o trabalho da secretaria vai muito além disso, porque tem a questão, às vezes, agora do aluguel social, que vai ter que ser visto para quem perdeu a casa, tem a questão que você falou do cadastro que precisa ter para qualquer tipo de benefício que vier. Então, assim, tem um trabalho contínuo de vocês, né? Além dessa reconstrução emergencial, esse suporte emergencial, mas é um trabalho contínuo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso depois do intervalo e também sobre essa corrente que se formou desde o início, desde as primeiras horas, quando a prefeitura montou lá a estrutura para receber as doações, né? Como é que tem sido também essa interlocução com a sociedade de forma geral e também com os demais órgãos, com as demais instâncias do poder público, seja estadual, seja federal, como é que tem sido isso, e também a atuação do prefeito nesse momento, e também da primeira-dama Tassiana, que desde as primeiras horas, o vice-prefeito Frederico, todo mundo empenhado aí em tentar dar esse suporte. E como fica agora? Será que realmente Santo Eduardo não vai ficar, vamos dizer assim, abandonado? Será que esse é o compromisso firmado por todos vocês? É isso que a gente queria saber. Perfeito. Daqui a pouco, então, meu caro Rodrigo Carvalho, após o intervalo, uma pausa rápida, você responde essas e outras questões. Tem também perguntas aqui no streaming para você, no grupo de WhatsApp também. Enfim, a gente segue com o Rodrigo Carvalho, secretário de Desenvolvimento Humano e Social. Após o intervalo, continue ligado aqui na Folha FM, oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos e Laboratório Plínio Bacelar. E agora, na saída aqui, logo no início desse bloco de intervalo aí, tem uma dica dos especialistas da Nauta XP
para você investir bem o seu dinheiro com maior rentabilidade e com maior segurança.